6h53, meus amigos, foram publicadas novas regras pelo governo federal em relação à oferta de máscaras por empregadores. Sabrina Barbosa tem maiores informações ao vivo. Vai lá, Sabrina. Tribuna Livre. Bom dia, Vinícius. Bom dia, vocês aí de casa. Uma nova regra foi publicada, uma nova portaria pelo governo federal que dá direito aos empregadores ficarem livres de fornecer máscaras para os seus empregados. O que é que acontece? Essa nova portaria já está valendo, é uma nova regra e retira a obrigação de empregadores de fornecerem máscaras para a prevenção contra a Covid, onde essa exigência era estabelecida também dentro de uma normativa. Então, a partir de agora foi liberado, o empregador não tem a obrigação de estar doando máscaras nos seus ambientes de trabalho para os empregadores. A portaria interministerial dos Ministérios da Saúde e do Trabalho e Previdência atualizou essas medidas de prevenção e combate à questão da pandemia nos locais de trabalho. O fornecimento de máscaras deve ser mantido caso o município onde aquela empresa está estabelecida tiver com os níveis de alerta. Então, se o salto for alto com relação ao número de casos da Covid em um determinado município, as empresas têm por obrigação continuar fornecendo as máscaras para os seus empregadores, ou seja, para os seus empregados. Mas caso o município ele não apresenta uma alta incidência dos casos de Covid, aí o empregador está liberado, não precisa fornecer essas máscaras ao pessoal que trabalha para eles. Então, além de flexibilizar essa obrigação de entrega de máscaras por empresas, a portaria lista também algumas medidas de prevenção que devem ser utilizadas a partir de agora, como, por exemplo, o distanciamento de pelo menos 1 metro entre os empregados quando esse ambiente for fechado, e ele cita bem essa normativa para especificação de bancos, né, que tem guichês, né, muito próximos. Então, a partir de agora tem que ter essa limitação de 1 metro, e também gera limites em transportes fornecidos por empregadores. Por exemplo, se uma empresa ela fornece uma van, um micro-ônibus, tem que ter o distanciamento também com relação a isso. A pessoa que for confirmada dentro da empresa e tiver o teste na empresa e for confirmada com Covid, deve ser afastada por 10 dias, mesmo que ela tenha alguns sintomas leves. A pessoa pode retornar antes, com 7 dias, desde que não tenha apresentado sintomas nas últimas 24 horas anteriores e não esteja fazendo uso de medicamentos antitérmicos, ou seja, não esteja apresentando algum tipo de febre. O afastamento também deve valer para quem teve contato com o infectado 2 dias antes e 10 dias após o início dos primeiros sintomas, desde que essa interação tenha sido pelo menos 15 minutos e a menos de 1 metro de distância. Então, todas essas normativas passam a ser aplicadas a partir de agora, tendo em vista que houve também pelo governo federal uma avaliação com relação ao número de empregados que tiveram infecção pela Covid em empresas cujo ambiente tinha uma superlotação. Mas também foi levado em consideração a baixa, ou seja, a queda no número de pessoas infectadas pela Covid. E aí essas empresas, onde estão nesses municípios que estão leves, não têm mais a obrigação de estar fornecendo máscaras aos empregados. Eu volto com vocês direto aos estúdios. É incrível essa situação da Covid. O mundo todo, ou quase todo, está em baixa. Aí a China volta a eclodir de novo, uma nova variante. Não é estranho, né? Primeiro começou lá na China, em Wuhan, né? Wuhan, né? Aí agora de novo, enquanto o mundo todo já comemora aí, graças a Deus, né? Aí de novo na China. Vai interessar. Sério que querem vender mais máscara, hein? Mais insumo? Não é estranho? Agora na China lá está em lockdown. Surgiu lá, até hoje ninguém sabe como. Acho que foi o cruzamento do morcego com um gato e com um cachorro. Aí surgiu a Covid. Ninguém explicou ainda oficialmente. O mundo todo foi infectado porque eles demoraram a avisar. Não é o governo, não estou falando do povo da China. Não é? Isso aí quem acusa é os Estados Unidos, é a França, todinho. Aí agora, quando o mundo comemora, não é, o controle, a liberação de máscara, não é, uma vida, abre aspas, praticamente normal, a China de novo avisa, olha, tem uma nova subvariante aí. Lá, de novo? Não é estranho, não é? Muito estranho. E logo lá na China? Surgiu lá de novo, será que outro morcego passou
não é, e se enroscou com o gato, com o cachorro, com o urubu. É muito estranho, né? Natural assim, do nada surge, né? Olha, pessoal, eu quero falar agora da